E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo vídeo, então pode ser que fique um pouco estranho porque eu desacostumei a falar na frente da câmera, mas enfim, isso daí a gente deixa pra lá. Eu vou fazer agora um vídeo falando sobre a extensão. Enquanto eu tô fazendo o chapinha, eu vou gravar um vídeo falando um negócio que eu acho interessante e que eu tinha muita dúvida antes de fazer esse processo da extensão do programa, né, de au pair. Só antes que todo mundo pergunte, ou não pergunte, não sei. Eu tô no Brasil de volta. Eu ainda não fiz um vídeo explicando tudo o que aconteceu, mas vai acontecer. Isso vai rolar. Eu vou contar tudo o que aconteceu pra eu ter voltado. E tudo. Mas hoje eu vou falar como é que foi o processo de extensão. Por que eu decidi estender. E como é que é a extensão, como é que fica o seu perfil, como é que é pagamento e essas coisas. Então, só um minutinho que eu vou ligar a minha chapinha. Bom, primeiramente, eu vou falar por que eu decidi estender o programa. Claro que eu não tô mais lá e eu não vou falar com aquele tom que eu tava lá de tipo, eu quero estender por causa disso, por causa disso. Mas eu lembro por que eu quis estender, né? Gente, primeira. Eu tô aqui editando o vídeo, a primeira coisa que eu falo é: eu vou falar por que eu vou estender, por que eu decidi estender. E eu não falei por que eu decidi estender, mas então eu vou falar agora. Eu decidi estender porque, assim, quando eu ainda tava lá, no final do primeiro ano, eu percebi que, tipo, eu não tinha feito tudo que eu queria fazer, eu não tinha viajado muito, como não viajei. Eu senti que eu não tinha feito tudo que eu queria fazer. Eu não viajei, eu não aproveitei tanto. Eu trabalhei bastante de final de semana no meu primeiro ano, então eu não tinha como viajar. E quando eu tinha um final de semana off, eu cansava. Então eu falei assim, dá uma aguentada um pouco a mais. Tipo, se tu já tá fazendo isso há um tempo, tenta aguentar mais um pouco, pra pelo menos eu aproveitar. Então eu peguei e falei assim, puta, eu vou tentar por mim, sabe? Porque eu queria ainda fazer coisa. Ainda tinha coisa que eu queria fazer e claro que eu não queria deixar meu namorado lá. Então, esses foram os motivos pelo qual eu decidi estender. Claramente não deu certo, porque eu estou de volta no Brasil. Mas foi esses os motivos. Então, quando você faz 6 meses de programa, você já recebe um e-mail lá no seu perfil do site da agência. Eu era o Pair Care. Então, quando deu 6 meses, eu recebi um e-mail falando: está na hora de você decidir se você vai estender o seu programa ou não. E aí você já tá lá no seu perfil. Você pode escolher já na hora estender ou não. Mas antes você tem, pra você conseguir estender, seja com a mesma família ou seja com outra família, que eu vou chegar nessa parte, você tem que ter o papel comprovando os seus 6 créditos de escola. Ideal para quem tá indo ou para quem já chegou faz pouco tempo, faça logo de cara para você já tirar isso da frente, não ter que se preocupar com ter que fazer os créditos de última hora se você for estender ou se você estiver pensando em estender. Porque você precisa do papel para você estender o programa. Eu não tinha os meus papéis logo de cara, meus papéis da escola, porque eu não tinha feito ainda a escola. Então eu fiz correndo aquele Au Pair Weekend, que eu já até postei um vídeo aqui em Chicago. Que voz foi essa? Eu postei o vídeo, eu em Chicago, fazendo o Au Pair Weekend Class, que nada mais é do que um final de semana que você vai pra... Ele tem várias opções de cidade, então você pode escolher qual cidade você faz, e aí você fica um final de semana, e tem alguns que é estendido, que são 4 dias. Então eu decidi fazer porque era o jeito que matava 4 créditos mais fáceis. Então eu fui lá, matei 4 créditos e outros 2 créditos a real. Fiz uma gambiarra com a minha LCC, que na Au Pair Care eles chamam de Area Director. Então fiz uma gambiarra com ela e ela assinou o papel pra mim. Eu não tô mais no programa, então eu posso falar tudo o que aconteceu. Essa é a boa parte. Então eu fui lá, tava com os papéis todos assinados, provando os meus 6 créditos, e coloquei lá no sistema, e aí eu podia estender ou com a mesma família ou com outra família. De cara, eu ia estender com a mesma família, porque eles eram ótimos, eu gosto muito deles,
E tava tudo ok e tal, enfim. E eu comecei a ficar muito cansada. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, falando que eu cansei um pouco da rotina e que eu tava ficando cansada. E porque é um trabalho cansativo. Cuidar de criança não é fácil. Tem várias coisas que vai incomodando você durante o ano. A casa não é sua, por mais que a família faça você se sentir à vontade, a casa não é sua, você não tem seu carro, você não tem a sua liberdade. Os horários são os horários que a família escolhe pra você trabalhar. Então, não é um programa fácil já de cara. Por mais maravilhosa que a família seja, não é um programa fácil. E aí eu comecei a considerar voltar pro Brasil, logo de cara, assim, porque eu tava com saudade, eu comecei a me acostumar mais com a rotina e ficar meio chateada e tava ficando muito estressada no trabalho. E aí eu falei, eu não vou querer fazer isso por mais um ano e nem sei se eu aguentaria fazer isso por mais um ano. Aí eu decidi que eu não ia estender com eles, que eu ia estender com outra família. Foi aí que eu pude colocar os meus papéis no site e tal. Primeiro, pra quem tem uma família boa e uma família que você gosta bastante, é sempre bom conversar sobre isso. Eu não tinha certeza do que eu ia fazer, foi muito confuso, eu fiquei muito tempo sem saber o que eu ia fazer, mas eu conversei com eles e aí eu falei que eu não ia estender com eles, que eu ia estender com outra família, porque eu não tinha certeza que eu ia aguentar mais um ano lá, e eu não queria deixar eles na mão, eu sabia que eles iam precisar de alguém e por mais um ano, e eu não sabia se eu ia conseguir, e eu sei que eu não ia conseguir deixar eles na mão, entendeu? Então eu ia me forçar, passar dos meus limites pra não deixar eles na mão, mas não ia ser bom pra ninguém, não ia ser bom pra mim, não ia ser bom pra família, muito menos pras crianças. Então eu decidi tomar essa decisão. Decidi tomar essa decisão é de fuder, hein? Puta que pariu. Foi isso. Então eu coloquei pra estender com outra família. Então eu fui lá, preenchi, coloquei o papel da escola no site. Você tira um print ou tira uma foto mesmo do papel e uploada lá no seu perfil. E aí você tem que pagar. Se você estende com outra família, você paga $367. Sim, é azedíssimo o preço. Então você paga, manda tudo e vai e boas. Aí, depois que você manda isso e faz o pagamento, e o pagamento lá já é processado no site, você recebe um e-mail falando: olha, a sua aplicação para extensão foi aceita ou não foi aceita. Porque aí eles vão ver os seus papéis da escola para ver se tá tudo certo ou não. Nisso, eles demoram mais alguns dias, mas eles podem demorar até 2 semanas para te deixar online. Então, quando você estende com outra família, basicamente a mesma coisa de quando você teve o seu primeiro match. Então você volta a ficar online, você, na verdade, tem algumas partes que você tem que atualizar no seu perfil. É literalmente como se você estivesse fazendo logo de cara. Então você pode mudar suas respostas, você pode mudar tudo do seu perfil, as fotos, tudo. Você pode basicamente criar outro perfil do que você tinha antes. Então é bom pra, se o seu texto inicial tava com o inglês um pouco errado e você aprendeu durante o ano e você quer dar uma revisada, você pode. As horas das crianças já vão estar atualizadas automaticamente, e a idade das crianças. Então já vai estar contando como mais uma experiência. Aí você tem que colocar lá o que você mais gostou de ser au pair, durante esse ano, o que foi a coisa que você mais gostou, qual foi a sua parte favorita, enfim. E como que você descreveria a sua experiência, alguma coisa assim. Então eu fui lá e mudei meu perfil, algumas coisinhas só, dei uma atualizada em umas coisas. Se você tem a driver's license, isso é muito importante. Isso eles vão pedir. Se você tem a driver's license, vão te pedir pra, igual você teve que colocar no seu perfil, escanear a sua CNH, você vai ter que colocar uma foto da sua driver's license. Eles vai perguntar quando que foi feita, se você teve algum acidente e quais carros que você estava acostumado a dirigir nos Estados Unidos. Então é muito importante, se você vai estender
ter a sua driver's license, porque tem muita família que obriga você a tirar para você poder dirigir as crianças para escola, ou mesmo para você poder usar o carro, para você entrar no seguro do carro. Então é muito importante mesmo tirar a driver's license no seu primeiro ano, logo de cara. Eu indico isso 1000 vezes. Até porque aí já tira da frente e você já vai ter menos problemas no futuro. Então, você coloca todas essas informações, você pode refazer todas as suas respostas, salva e pá, online. E é o mesmo processo de quando você estava no primeiro match. Quando tiver uma família no seu perfil, você vai receber um e-mail. E aí você vai entrar lá no seu perfil e vai poder entrar no perfil da família e ver, não sei o que, eles mandam e-mail pra você ou não, e enfim. Eu tive, na minha extensão, um total de 15 famílias. E eu fiquei online... Gente, na verdade, eu não lembro quanto tempo eu fiquei online. Eu não queria fechar com nenhuma família que não fosse de Michigan. Eu queria continuar em Michigan porque eu queria ficar perto das minhas amigas, queria ficar perto do meu namorado. E aí, né, eu não ia ter o louco de ir pra outro lugar. Então eu queria encontrar uma família em Michigan. E é aí que é uma parte muito importante, que é a sua relação com a sua LCC / Area Director / os caralho a 4, qualquer coisa que seja da sua agência. Eu conversei com a minha e eu perguntei se ela tinha alguma família pra me indicar, alguma família que tava disponível pra mais ou menos a semana que ia acabar meu programa. E ela me falou que tinha algumas famílias que ela tinha pra me indicar. E ela foi lá e passou meu contato e eu fui conversando com essas famílias. Mas nisso foram entrando muitas famílias no meu perfil. Porque, gente, quando você fica um ano inteiro na sua família, você faz direitinho, não vai ter nenhum problema, você vai ter bastante família no seu perfil na extensão. Então, é tranquilo de achar outras famílias. E realmente teve algumas famílias que pareciam ser muito legais, que entraram no meu perfil. Mas infelizmente eu queria ficar em Michigan e eu nem conversei muito com essas famílias. Eu montei um e-mailzinho pronto, falando: ai, muito obrigada pelo interesse, mas infelizmente eu quero ficar em Michigan. E eu já tô conversando com algumas famílias que eu tenho possibilidade de fechar match. Alguma coisa assim, bem genérica. Aí eu coloquei: ai, a sua família parece ser muito legal, eu espero que você tenha sucesso em encontrar alguém pra cuidar das suas crianças. Eu sou Infant Qualified, que eu posso cuidar de bebê. Então isso também ajuda muito no perfil, porque literalmente as 15 famílias que apareceram no meu perfil, todas com bebê. Então, ou a mãe tava grávida. Então, basicamente, isso daí ajudou muito a fazer chover família no meu perfil. E também o período que eu tava online, que foi que eu ia começar... O meu segundo ano começou, tipo, no comecinho de junho, começo do verão. Todas as famílias querem alguém para o começo do verão, porque é quando a família precisa de alguém, que muitas crianças saem da escola e ficam no summer. Aí, depois disso, enquanto isso, eu fui conversando com umas famílias que a minha Area Director tinha me indicado. Eu conversei com uma família, eles pareciam ser bacanas, e a gente conversou por Skype e tal. Eles pareciam ser muito legais. A gente conversou. A primeira vez é mais assim, eu conversei mais pra conhecer eles e pra eu ver qual era que era deles, entendeu? Então eu perguntei bastante como é que eles eram, o que eles gostavam de fazer, perguntei das crianças. E era uma bebê ela tinha acabado de nascer. Fazia, tipo, nem um mês quando eu conversei com a família, eu acho. Mas eu sei que a bebê era bem pequenininha. O menino tem 4 anos. Então eu mais perguntei das crianças, assim, e deles numa família em geral, do que como ia ser meu trabalho, que eu acho muito importante todo mundo fazer. É logo de cara você conhecer a pessoa, as pessoas que você tá pretendendo morar por um ano, ao invés de já perguntando as coisas que você vai ter ou como é que vai ser, entendeu? Tipo, deu pra entender? Deu, né? Não chega metendo louco já perguntando: eu vou ter carro, qual é o perfil, não sei o que lá. Tipo, primeiro conheça as pessoas, vê se bate personalidade, pra depois, se você se interessar pela família e você achar: ah, nossa, eles são gente boa, seria legal morar com eles, aí você pergunta as coisas, entendeu? E por mais que tem muita família que não merece um pingo de consideração, ainda assim é melhor você conversar com as pessoas ao invés de mostrar o seu interesse logo de cara. Então foi o que eu fiz, a primeira conversa, a gente falou bastante, foi tipo uns
40 minutos conversando sobre eles, e que eles me falaram bastante coisa. A conversa foi tranquila, eu gostei deles, eles pareceram ser bem de boa, assim, é a palavra, é o jeito que eu consigo descrever mais o jeito que eu achei eles logo de cara. De boaça mesmo, super tranquilos. E eu queria beber de novo, porque eu tenho muita facilidade com bebê. E o mais velho, ele ia pra escola o dia inteiro, pro daycare, mas ela tinha falado que eles estavam pensando, se eu fosse pra lá, de colocar ele só de terça, quarta e quinta, então eu ia ficar de segunda e sexta com ele. E aí, tipo, logo de cara foi isso. A gente conversou sobre isso, não conversou sobre nada de benefícios e nem de nada, entendeu? Conheci eles e ok. Aí, nisso, a minha Area Director veio falar que ela gostou muito de mim e que ela já queria fechar o match. Aí eu falei assim, meu, que louca! Como assim ela já quer fechar o match comigo? Ela só falou comigo uma vez, por 40 minutos, por vídeo. Como que ela quer fechar match comigo? Assim, tipo, ok, calma, vamos conversar antes. Ela me mandou uma mensagem, a mãe, falando que queria que eu fosse lá conhecer a casa e conhecer as crianças. E aí eu falei, ok, vamos lá, bora. Então eu fui muito perto da onde eu tava antes, tipo umas 2 ruas pra baixo. Mas enfim, aí eu fui lá, a casa era enorme, linda, maravilhosa, gigantesca a casa. Eu peguei e montei algumas perguntas pra eles do que eu queria perguntar mesmo. Aí eu fui, tipo, meu, se eles estão tão assim, indo fechar tudo comigo e eles parecem ser bem tranquilos, tipo, não custa nada eu perguntar, entendeu? Até porque eu tinha que perguntar. Tinha algumas coisas que eu queria muito pro segundo ano e que eu não ia abrir mão. Então eu tinha alguns pontos principais que era, eu queria um schedule fixo. Pra quem não sabe o que é schedule, é o seu horário fixo. Porque eu gosto de me planejar e eu queria saber quanto que eu ia trabalhar. Era uma coisa muito importante pra mim. Outra coisa que era muito importante pra mim era o final de semana off. Não queria abrir mão de final de semana off de jeito nenhum. Nunca na minha vida. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso com vocês. Não tem porquê você ir pra trabalhar de final de semana. É uma tortura que você vai fazer com você. Então, final de semana off também eu precisava. Em Michigan, eu precisava de carro. 100%. Não dá pra viver em Michigan sem carro. Até porque eu já tinha amigas, eu tenho meu namorado, eu tinha já minha academia, eu já tinha minhas coisas pra fazer, eu já tinha meus compromissos que já estavam marcados. E não tem em Michigan como você fazer nada sem carro. Assim, nada. Então, eu precisava de um carro pra mim e era uma coisa que eu queria. Um carro pra mim, um carro somente pra mim. Que eu pudesse tanto dirigir as crianças durante os dias que eu tô com eles, quanto no meu tempo off. Uma família que eu pudesse sair com as crianças tranquila, que eu pudesse levar eles pra lugares e pra parques e enfim, que eles não tivessem nenhum problema de eu dirigir com as crianças e nem levar eles pra lugar, nem sair de casa, porque eu não queria ficar em casa, tipo, eu queria uma família que já no verão, já logo começando, eu já pudesse sair com as crianças, fazer bastante atividade. E aí eu fui, conversei com eles, meti as perguntas, meti o loucão, falei, olha, eu preciso saber como é que vai ser meu schedule, como é que vai ser tudo. E, meu, falaram, olha, a gente entende. Host family, né, galera? Aquele papo que vem antes da merda. Não, a gente entende que é um trabalho e o seu horário fixo vai ser das 9 às 5. E eu já falei, das 9 às 5 dá 8 horas por dia, 40 horas por semana. Ok. Falaram do carro, não, porque a gente tem 4 carros e vai ter um carro só pra você. E tudo certo, e que eles estavam animados, que eles eram muito bons, enfim. Aí eu fiquei animada. Tudo que eu realmente queria muito pro segundo ano, pra ficar mais tranquila, eles estão falando que né? E logo de cara, assim, você acredita na pessoa, né? Mas e aí foi isso. Depois de alguns dias eu peguei, pensei um pouco e eu fechei com eles o match. Assim que fecha o match, é literalmente a mesma coisa de quando você fecha o match pela primeira vez. E é isso. Se você tem alguma dúvida, pode vir falar comigo no Instagram. Eu tô sempre tentando responder todo mundo. E se você tiver dúvida também sobre alguma outra coisa, se você quiser me dar alguma ideia do que falar. Mas é isso. E